Gênesis capítulo 7, verso 1 nos diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Eu fico pensando nesse verso. O mundo estava um verdadeiro caos. Não existia sequer um princípio de família. As pessoas se preocupavam muito em riquezas, em construir imóveis, em suas fazendas. A noção de família estava indo de mal a pior, a ponto de nós encontrarmos o relato que lemos ontem, que dizia que Deus havia até se arrependido de ter feito o homem, de tanta maldade que existia. Deus, ele olha lá de cima e ele encontra Noé e sua família. Noé, ele era um homem temente a Deus. Noé era um dos poucos que ainda eram temente a Deus. Noé ainda era um dos poucos que ordenava bem a sua casa, que criou seus filhos no temor do Senhor, que criou seus filhos com a sabedoria da palavra de Deus. Mas quando Deus olha lá de cima para Noé, a família de Noé consegue fazer com que Deus sorria. E ele diz na palavra, como a gente leu, ele olha, vai conversar com Noé e diz: olha, entra na arca tu e tua família, porque eu tenho visto que você tem sido justo diante de mim. Você tem sido justo perante toda a sociedade que nós vemos por aí. Você já percebeu ou já imaginou? Um dia já sonhou com Deus olhando para você e dizendo isso de você e da sua família? Você já conseguiu imaginar essa cena? Deus olhando lá do céu e dizendo assim: olha, que bom que você é justo, que bom que você me teme, você e a sua família vão ser salvos. A gente vive hoje num mundo talvez tão mal quanto que Noé vivia. E muitas vezes, quando algo dá errado na nossa vida, a gente culpa o mundo, culpa o momento, culpa a internet, culpa a televisão. A gente esquece de que Deus não quer ouvir nossas desculpas. Deus, ele quer ouvir a nossa confissão dos nossos pecados. Deus, ele quer ver o nosso esforço para que a gente possa fazer aquilo que é correto diante dos olhos dele todos os dias da nossa vida. É por isso que hoje ele está te fazendo esse convite. O convite de fazer a vontade de Deus. O convite de procurar servir a Deus como Noé o fez. Colocar um raio de esperança na vida de outras famílias, um recomeço, um viver o céu aqui. Não simplesmente ficar reclamando de situação A, B, C, D, não. Mas de colocar diante dos olhos de Deus a alegria de reconhecer que na criação dele alguém deu certo. Imagina que hoje é muito raro o que eu vou dizer agora. Talvez nas escolas muitas crianças não sabem hoje o que é ter um pai e uma mãe na mesma casa. Talvez eles não saibam o que é morar na mesma casa. Talvez eles passem uma semana com um, uma semana com outra. Deus te faz um convite para ser a família segundo Deus quer, segundo o desejo dele. Pai e mãe, cuidando e ordenando bem os seus filhos. Nós vamos viver assim nas mansões celestiais, mas o treino é aqui. E se você quer estar lá com a sua família, eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, nos ajude, Senhor, nesse mundo corrompido, a vivermos em família, em harmonia, fazendo a sua vontade, cuidando, Senhor Deus, um dos outros, cuidando, Senhor, dos nossos filhos como o Senhor deseja. Perdoe, Pai querido, as nossas falhas, os nossos pecados. Cuida de nós, Senhor, e nos ajude a dar um testemunho vivo diante do mundo na qual a gente está vivendo.
Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, cuida de nós. Nos ajude, Senhor, eu te peço. E abençoe grandemente a pessoa que está aqui ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.